palavra é com vocês. Alguém tem alguma dúvida, alguma crítica, alguma sugestão do andamento, né, desse curso até o momento? A gente está aqui agora entrando na metade do curso, né? Estamos na aula 6. E aí é o momento, né, de trazer as dúvidas. Renato levantou a mão. Pode falar, Renato. Olá, boa noite, tudo bem? Tudo bem, você? Boa noite, tudo bem. Então, fazer um comentário quanto à questão do curso, de participar do curso, né? Eu estava comentando com os amigos, aí eu falei que eu estava participando do curso, aí um amigo meu já me indicou a página dele, que ele sempre faz uma audiodescrição lá das fotos dele, da página de... Ele trabalha com museologia, ele estuda museologia e aí ele está fazendo essa página de divulgação. E aí eu fui ver essa página e aí eu fiquei muito curioso sobre a ferramenta de audiodescrição do Instagram, né, do texto alternativo, que ela funciona, pelo que eu entendi, ela só dá para acessar aquele texto alternativo que botam lá, usando o Talkback, ou o equivalente do iOS. No meu caso, como Android, foi o Talkback. E aí eu parei assim, eu nunca entrei no Talkback, nunca ativei para ver como é, né? Para entender como funciona. E aí eu fui ativar o Talkback para ver isso. Eu fiquei 5 minutos preso naquela página que eu não conseguia sair. É muito diferente essa relação com a tela. E aí muda muito. Muda bastante. Mas aí depois você conseguiu. Eu fui me acostumando e aí eu consegui chegar ao Instagram. Aí aproveitei, fui passeando em várias páginas, fui vendo quem colocava, quem não colocava, como que faziam. Inclusive, eu converso bastante com a atividade dessa semana, né, de buscar uma postagem para todos verem, né, a hashtag. E aí eu comecei ouvindo as audiodescrições de outras pessoas, eu comecei a ver o que eu encontrava que eu fiquei pensando. Isso aqui o Felipe falaria para mudar tal ponto. Isso aqui o Felipe comentou na minha postagem. Isso aqui eu lembro que tá repetitivo. Eu achei bem interessante. Tá com olhar analítico, né? Eu fui ouvindo e eu fui lembrando dos meus erros e pensando, nossa, isso daqui poderia ter mudado. Bacana. E você levantou uma questão aí bem importante, que é sobre o texto alternativo, né? Você está aí citando o Instagram, mas a gente tem essa função também no Facebook, no Twitter, no LinkedIn, no Pinterest, né? Então, quando você vai postar uma imagem, você tem a possibilidade de colocar a legenda nessa imagem e depois você tem uma caixa própria para colocar o texto alternativo. E aí, como o Renato falou, a gente só acessa esse texto alternativo utilizando o leitor de telas, né, que é esse software que converte informação textual em áudio através de voz sintetizada. Então, no caso do celular, quem usa o sistema Android é o Talkback e quem utiliza o sistema iOS é o VoiceOver, né? Então, mas aí tem duas questões aí que a gente precisa pensar. O texto alternativo é interessante em determinadas situações. Por exemplo, a gente tem uma identidade visual de um site. E aí a gente não quer colocar o texto da audiodescrição ali visível, a gente coloca como texto alternativo. Porque o que acontece? O texto alternativo é como se ele ficasse escondido atrás da imagem. Vamos imaginar assim. E aí, quando o leitor de telas passa ali naquela imagem, ele consegue fazer a leitura. Só que quando a gente coloca o texto alternativo numa imagem, as pessoas que não são usuárias do leitor de telas não conseguem ter acesso. E aí a gente pode citar o grupo de pessoas com deficiência visual que são baixa visão. Esse grupo, nós sabemos que a maioria não utiliza o leitor de telas. Então, essas pessoas ficam sem o acesso à audiodescrição. Então, eu sempre falo para as pessoas, sempre que possível,
poste a audiodescrição aberta, ou seja, para que todos vejam, né? Até para aquelas pessoas que nunca viram, né, que não são usuárias da audiodescrição e ficam pensando assim, mas por que o Renato está descrevendo uma foto? A gente está vendo foto, mas por que eu estou descrevendo se eu estou vendo a foto, sabe? E aí a gente provoca essa reflexão. Então, isso é bem interessante você ter trazido. E essa questão aí de você começar a ter esse olhar diferenciado, né? Começar a perceber, esse site aqui tem audiodescrição, esse aqui não tem, essa audiodescrição é com qualidade, essa não é com tanta qualidade, né? Então, é muito bacana perceber que você já está se despertando aí para isso, né? Só complementando aqui, antes de continuar a abrir a fila, eu vou colocar aqui o link do Charges Acessíveis, né? Que é um trabalho aí que o Felipe faz. Né, Felipe? Explica aí, conta um pouquinho do Charges Acessíveis. Isso, o Charges Acessíveis é um projeto que foi idealizado pela audiodescritora Deise Medina. Ela é da Universidade da Bahia e a tese de doutorado dela fala sobre as charges, né? E ela idealizou esse projeto a priori para o Instagram e me convidou para ser o consultor desse projeto. Então, esse projeto consiste em postar charges com audiodescrição bilíngue. Então, tem audiodescrição em português e audiodescrição em inglês. Ela é professora de inglês também. E aí a gente utiliza muito o texto alternativo, né? Até por isso que a Luciana está fazendo esse link. Por que a gente utiliza o texto alternativo nesse caso? Porque a gente posta em duas línguas. Então, quando a audiodescrição está no texto alternativo em inglês, na legenda a audiodescrição está em português e vice-versa. Às vezes a audiodescrição está em português no texto alternativo e está em inglês na legenda. Então, vale a pena conhecer esse projeto aí, que é bem importante, que até então a gente não tinha tanto acesso a charges assim, com audiodescrição, e a gente já está quase atingindo aí o número de 1.000 charges. Então, tem muito material para nós que somos professores, dá para trabalhar muito em sala de aula com as charges, né? Tem a questão política, tem a questão social, a questão da acessibilidade, enfim. Então, vale a pena conhecer. Então, o projeto tem tanto no Instagram quanto no Facebook, né? Acredito que a Lu deve ter colocado o link do Instagram, mas quem quiser ver pelo Facebook, é a mesma postagem que cai no Instagram, cai no Facebook. Só que lá no Facebook se chama Galeria Virtual. E complementando, eu estou compartilhando aqui também, Felipe, aquele estudo que a gente fez sobre a análise de acessibilidade do campo, né, de texto para audiodescrição das principais redes sociais, né, que a gente foi analisar. Não são todos as redes sociais, elas oferecem, né, já a grande maioria oferece o campo para poder inserir o texto alternativo, mas algumas têm algumas limitações. Então a gente fez uma análise, né, do Facebook, do Twitter, do LinkedIn e gerou esse estudo que eu estou compartilhando aqui com vocês. E aí a gente fez teste, né, Felipe, de como comportou o software ledor, essas coisas todas, né? E lembrando, pessoal, que o texto alternativo ele não existe somente nas redes sociais. Tá? Por exemplo, você pode criar um documento no Word, inserir uma imagem e você, quando entra ali nas propriedades daquela imagem, você tem uma opção para você inserir o texto alternativo. Então, no Word você consegue fazer isso, no PowerPoint, né? Se você quiser criar uma apresentação acessível, você pode inserir a audiodescrição nessa imagem, depois você compartilha essa apresentação para as pessoas que tiverem interesse. E aí a pessoa vai conseguir ter acesso ali ao texto alternativo. E quando você converte, por exemplo, um arquivo do Word em PDF, quando você salva em PDF, ele mantém essa audiodescrição também como texto alternativo. Tá? Então, do Google também, né? Quando a gente pega o Google Docs e insere o texto alternativo na imagem e salva o PDF ou salva o Word, ele mantém, né, o recurso. Isso. Não, e é importante lembrar, pessoal, que quando a gente cria um documento no Word e depois a gente quer transformar ele em PDF para ele não perder a formatação, porque geralmente as pessoas convertem um arquivo em PDF e sabem que a formatação não vai ser perdida,
E aí a gente pode abrir esse PDF em qualquer computador, em qualquer dispositivo, a gente não vai perder a formatação, mas a gente tem que tomar um certo cuidado. Na hora de salvar, a gente vai lá, salvar como, aí vai digitar lá o nome do arquivo, abaixo tem ali o tipo. Ali você vai escolher PDF. Essa é a maneira correta de salvar para você não perder a acessibilidade. Se você mandar imprimir em PDF, você perde a acessibilidade do documento, porque ele pega aquele documento e congela em imagem. A partir do momento que você congela aquele texto em imagem, o leitor de telas não consegue ter acesso. Então é só tomar cuidado na hora de salvar para não perder a acessibilidade do documento. Às vezes você monta um documento todo bonitinho lá, com acessibilidade, e na hora de salvar em outro formato, você perde toda a acessibilidade. Isso acontece muito, tá? A Luciana e o Renato estão com a mão levantada. Eu não sei se o Renato quer complementar ou se a Luciana é que vai sair. Só fechar o que eu tinha comentado, já foi falado bastante coisa no meio termo, mas quando você fala do uso do software vendedor, né, o TalkBack, por exemplo, no caso, eu fiquei pensando no como isso também atrapalharia no caso de, tipo, por exemplo, crianças. Tudo bem, o Instagram ele não é uma rede social para crianças, mas pode ter pessoas que tenham mais dificuldade de. Eu pensei nisso muito pela questão de eu ter tido bastante dificuldade para me adaptar, né, nesse software. E eu fiquei pensando, pessoas com mais dificuldade em aparelhos digitais, aparelhos com touch, né? Eu tenho uma tia que ela tem muita dificuldade, ela não tem deficiências, mas ela tem muita dificuldade de lidar ali com touch. Então, eu fiquei pensando nessa questão, pessoas que têm dificuldade com touch, para acessar aquele texto alternativo, eu também fiquei meio preocupado com isso. Não, mas na verdade, Renato, todos nós temos dificuldade de utilizar o leitor de telas no primeiro momento. As pessoas com deficiência visual que começam a utilizar o leitor de telas, elas também sofrem um bom tempo. Levam aí um mês até começar a entender, começar essa interação, ela ficar mais fluente. O que acontece é que você não usa o leitor de telas no seu dia a dia. Então, quando você ativa, a interação muda. Por exemplo, para rolar a tela, é com 2 dedos. Para você abrir um aplicativo, primeiro você tem que fazer a varredura, né, que é puxar da esquerda para a direita, até chegar no aplicativo que você quer. Ele vai falar o nome do aplicativo e aí você dá 2 toques para poder abrir aquele aplicativo. Então, a interação muda bastante. Então, você tem que se acostumar com isso. Nós que utilizamos isso no nosso dia a dia, a gente faz com naturalidade. Mas para todo mundo é difícil mesmo. Mas eu entendo o que você está dizendo. Nem todo mundo tem essa habilidade, nem todo mundo tem essa facilidade, né? Então, isso aí é algo a se pensar também. Então, se a gente puder facilitar o acesso, né, a gente está trabalhando com acessibilidade. Então, quanto mais fácil esse acesso, melhor. Então, se a gente pode colocar na legenda a audiodescrição, por que não, né? A Luciana levantou a mão. Pessoal, para quem entrou depois, a gente fez uma inversão aqui, tá? Abrimos para vocês trazerem suas dúvidas até o momento da aula, né? A gente está já chegando aqui na aula 6, sugestões, críticas, para abrir aí o microfone de vocês, tá? É o momento. Luciana. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Eu gostaria de tirar uma dúvida, eu vou levar todo mundo para o mundo infantil novamente, sobre a audiodescrição do livro didático infantil. Eu recebi uma sugestão do Felipe de citar qual desenho que tem na capa, na primeira frase, que no caso eu teria que ir do geral para o particular. Mas eu não tive tempo hábil de fazer essa correção, Felipe, por conta dessa recuperação da cirurgia. Então, eu gostaria só de tirar essa dúvida. Se eu tenho que ir do geral para o particular na audiodescrição, eu tenho que citar, eu tenho que descrever o desenho todo? É isso?
Depende. Você que vai selecionar o que você vai descrever. Esse é o seu papel de audiodescritora roteirista. Esse é o seu papel. Você vai olhar para aquela imagem e vai definir, ó, eu tenho que descrever esse elemento, eu tenho que descrever esse, eu tenho que descrever esse. Vão ter elementos que você vai falar, não, esses aqui eu não vou descrever, senão vai ficar muito longo, vai ficar muito cansativo. É isso que a gente chama de mapeamento, né? São as escolhas tradutórias, né? Você que vai escolher quais são os elementos que você vai descrever. Mas geralmente a gente descreve do geral para o específico. O que é do geral para o específico? A primeira frase, fotografia vertical de um menino jogando bola. Isso é o geral. Eu só leio essa frase, eu já consigo ter uma noção do que tem nessa imagem. Mas eu não sei como que é esse menino, eu não sei que roupa que ele está usando, eu não sei como que é essa bola, eu não sei onde ele está, mas eu sei que é um menino que está jogando bola, entende? Então, essa primeira frase é o geral. A partir da segunda frase, a gente vai começar com o específico. E aí você vai começar do elemento mais relevante até chegar no elemento menos relevante. Qual que é o elemento mais relevante nesse caso? É o menino. É ele que está jogando bola. Então, a gente vai começar pelo menino. A gente vai descrever o menino, características físicas, lembra? Vestimentas, acessórios, depois as ações. Aí depois a gente vai para a bola e depois a gente vai para o local onde ele está. Entende? Então, é essa ordem que a gente tem que criar. Agora, na capa do livro, Luciano, a gente tem que prestar atenção numa coisa. A gente começa com as informações textuais da capa do livro. É igual o card de divulgação. Quando a gente vai descrever um card, a gente começa com as informações textuais. Então, por exemplo, livro no mundo da audiodescrição, de Felipe Monteiro, pela editora Hipátia, 2021. Bom, essas foram as informações textuais. Você só trouxe o texto. Agora você vai começar a descrever tanto a parte imagética quanto a parte textual. Aí você pode dizer assim, na parte superior central, o título em amarelo. Você não precisa repetir o título. Você já disse o título lá no primeiro bloco, entende? Ok. Aí ao centro, uma menina preta, de cabelos cacheados, preto, não sei o quê, não sei o quê. Então, quando é capa de livro e quando é card de divulgação, ou qualquer tipo de card, a gente primeiro traz as informações textuais e depois a gente descreve propriamente dito. Tá? Mas aí é você que vai escolher quais são os elementos que você considera importantes. Por isso que é muito importante a gente olhar para a imagem e tentar entender qual é a mensagem que aquela imagem está tentando passar. Toda imagem tem uma mensagem. Então, você vai olhar para a imagem e vai tentar entender. E outra dica que eu sempre dou é o seguinte, você olha para a imagem, qual é a primeira coisa que te chamou a atenção naquela imagem? Essa coisa que te chamou a atenção é o elemento mais relevante. Geralmente. Okay. Tá? Entendido. Uma outra pergunta foi sobre a audiodescrição que a Luciana fez lá no seu site, sobre você. Uhum. Teve uma dica sua que eu anotei o seguinte, que você falou sobre o artigo indefinido, quando a gente fala é uma mulher parda e tal. Sim. Esse artigo não foi usado lá nessa audiodescrição. Uhum. Então, porque quem está te descrevendo te conhece, você é uma figura pública, é por isso? Não. Isso se chama escolha tradutória. Okay. As minhas considerações são sugestões. Não quer dizer que tudo que eu coloque, o roteirista vai acatar. Por exemplo, eu não gosto do pronome possessivo. Você já deve ter percebido que eu sempre chamo atenção. Desnecessário o pronome possessivo aqui, desnecessário o pronome possessivo ali. Porque eu, Felipe, acredito que o pronome possessivo ele gera um ruído. É um ruído desnecessário. Mas isso sou eu. Tem vários roteiristas por aí que utilizam o pronome possessivo. E são roteiristas que eu trabalho junto. Então, você vai ver por aí alguns roteiros assinados lá. Fulano de tal e consultoria Felipe Monteiro. E você vai ver lá o pronome possessivo. Então, quer dizer, isso é uma relação que a gente precisa chegar num consenso.
sabe? Entendi. Eu não posso brigar com todo mundo, senão eu não vou trabalhar com ninguém, sabe, Luciana? Então, eu sugiro, eu sempre coloco. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Eu trabalho com uma roteirista que ela sempre começa assim, foto vertical colorida, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E eu sempre coloco, desnecessário, colorida, por isso, por isso, por isso. Quando chega outro trabalho, ela, foto horizontal colorida, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Ela bate o pé de lá e eu bato o pé de cá, só que acaba ficando o texto dela, porque, na verdade, o texto inicial é do roteirista, né? Então, a gente sugere, a gente nunca impõe, sabe? A gente explica, né? Dá o embasamento do porquê daquilo, mas tem que ter tem que ter um jogo de cintura aí, porque senão fica um briga daqui e outro briga dali. É igual um casamento, né? Tem hora que um cede daqui, tem hora que outro cede dali, e aí a gente para chegar no denominador comum. É, aí que vai longos anos, né? até para complementar essa informação Opa. que a Luciana trouxe, porque assim, a audiodescrição, ela, antes de tudo, ela é um texto, né? Então, assim, você vai elaborar, se ela vai virar depois áudio, se ela vai virar depois braille, se ela vai, né? O início da audiodescrição é um texto. E o texto, para quem trabalha, né, com texto, você sabe que você nunca termina o texto, você para de escrever, porque chegou o momento de entrega, porque, né, tem o deadline lá. Se você for pegar o seu próprio texto, depois de 2 anos, depois de 2 meses, às vezes, você lê e você vai querer mudar. Então, assim, a audiodescrição, por isso que a gente fala que a gente traça algumas diretrizes, mas elas não são estanques, né? A gente está ali para orientar. Um dos pontos, por exemplo, aqui que a gente vai abordar é sobre poluição textual, né? Então, a gente orienta, né, essas escolhas tradutórias, mas é até muito difícil, por exemplo, quando a gente trabalha com uma equipe de audiodescritores, porque cada um tem a sua subjetividade, né? Igual o Felipe falou, a moça acha que fotografia colorida é relevante, ponto. E aí, às vezes, você está numa equipe, para uma pessoa, fotografia colorida é relevante, para outra não. Aí, se você está trabalhando em um produto em conjunto, aí a equipe vai ter que chegar num consenso, né? Mas existem diretrizes que ali elas são comuns. A questão da poluição textual, por exemplo, que é um ponto que eu estou trazendo aqui, é um ponto de atenção, mas é uma linha muito tênue, né? De você falar, não, você está escrevendo demais ou está escrevendo de menos, né? Então, é só porque eu mesmo, se eu leio alguns roteiros meus antigos, eu falo, nossa, mas faria completamente diferente hoje, né, Felipe? Lu, eu gostaria de pegar esse gancho seu e dizer que eu peguei como modelo nesse meu primeiro contato com o roteiro, eu peguei alguns modelos seu para ler. Uhum. E aí, por exemplo, nesse do site do Felipe, eu observei assim, ó, iniciou fotografia vertical de Felipe Monteiro e terminou com ao fundo uma porta branca. Nesse caso, eu passei a seguir, assim, eu faço alguns roteiros aqui no rascunho de algumas fotografias que eu vejo para treinar. Nesse caso, isso também é uma escolha, descrever o fundo no final do meu texto, ou ele pode ser no início. Nesse caso, é também uma escolha? Eu entendo mais como uma diretriz, porque se você está trabalhando, depende. Depende do que você está fazendo. O roteiro é do de quê? uma foto, da fotografia mesmo, do Felipe, por exemplo. Mesma fotografia. A fotografia, às vezes, ela é de uma paisagem. E ela é tirada numa perspectiva de forma que o fundo ele é mais destacado do que o que está no primeiro plano. Então, não dá pra gente falar de uma forma geral. Se a gente estiver falando de uma fotografia, de um retrato, de uma fotografia do tipo retrato, qual que é o objetivo do retrato? É retratar uma pessoa. Então, o fundo é o segundo plano. O fundo é a coisa menos relevante. Então, você vai falar o fundo no final. Mas, às vezes, uma fotografia, uma imagem do tipo fotografia,
ela pode ter outros objetivos, que não seja retrato. Ela pode estar, o objetivo dela, o foco, por exemplo, é uma cachoeira e que ela está com toda a nitidez e o primeiro plano não está tão nítido quanto a própria cachoeira. Você está entendendo? Entendi. É uma percepção. Entendi. Eu entendi. Tem o objetivo da imagem, tem o objetivo do uso da imagem, porque o contexto de uso da imagem também vai mudar o direcionamento do seu roteiro. E sim, tem a questão das escolhas tradutórias, né? Então, pegando o exemplo específico do retrato, não tem por que você falar da porta primeiro, se você... É uma foto de perfil que tem o objetivo apresentar uma pessoa. Ok. Posso tirar uma última dúvida sobre o material do professor Francisco Lima? Claro. Nesse material, audiodescrição com qualidade, ali ele falou a respeito de, por exemplo, em lugar de estar triste, descreva a ação. Ela está apertando os punhos, ela está tremendo. Quem descreve charge, quem descreve uma tirinha, passa por essa situação. Então, essa dica também não é escolha, é uma diretriz. Também é um caso a se avaliar, né? E que também gera bastante discussão. É uma ótima pergunta essa sua. O professor Francisco Lima, ele tem uma linha de ensinamento, eu acho que ele foi um dos nossos primeiros professores, não foi, Felipe? A gente fez aquele curso lá da UFRJ, né? Não, da UFPF. UFPF, exatamente. Aonde ele bate o pé, vamos dizer assim, ele prima por uma objetividade, né, na audiodescrição, onde ele questiona qualquer tipo de inferência, né? Então, pegando aí essa questão das ações, expressões, né? Às vezes você está ali com expressões faciais que são, que podem, vamos pegar um choro, por exemplo. O choro, ele pode ser de alegria, ele pode ser de tristeza, e aí, só por a pessoa estar com uma lágrima no rosto, às vezes, falar que a pessoa está triste pode ser considerado, sim, uma inferência. Você está antecipando, você está concluindo uma informação pela pessoa. Ao passo que, se você desse as características faciais ali, você poderia dar esse direcionamento se a pessoa está triste ou não. Mas dependendo novamente, né, do tipo de imagem, do contexto dessa imagem, do tempo ou da quantidade de informação que você tem ali para poder disponibilizar, é melhor colocar triste do que colocar todas as expressões faciais que sugerem essa tristeza, né? Porque às vezes você vai... Vamos pegar o contexto didático, que é o do meu domínio. É uma prova. O aluno está lá, tem 10 imagens nessa prova, ele tem 1h30 para poder fazer a prova. E para ele, o estar triste não é uma questão crucial para ele responder, não é uma questão crucial para a didática ali da aprendizagem. Você escolhe colocar o que for mais rápido para não gerar um cansaço ali, uma questão... um estresse ali cognitivo durante a prova, só para não inferir sobre a tristeza. Acho que eu me prolonguei demais, né, Felipe? Você consegue explicar melhor? É interessante, é isso mesmo. E eu não sei se eles já tiveram contato com um filme, O Porco Espinho, e tem uma situação que o porco espinho, a narradora fala, decepção. Sim. Ela só fala essa palavra, decepção. Mas não dá tempo de descrever as feições dele, porque se trata de uma imagem dinâmica. A gente daqui a pouco vai entrar nas imagens dinâmicas e a gente vai ver que a gente vai ter que lidar com o tempo. Então, isso que a Lu falou, né? Às vezes o tempo não nos permite descrever a feição da pessoa. Então, a gente só fala aquilo que a pessoa está aparentando, mas aí tem um contexto, tem a trilha sonora, tem os sons, então tudo isso precisa ser avaliado, né?
No caso da imagem estática, a gente já tem uma liberdade um pouco maior, entre aspas. Né? A gente também não pode fazer um texto muito longo que fica muito cansativo. Mas a gente já tem uma liberdade maior porque a gente não tem esse tempo que está ali segurando a nossa audiodescrição. Então, tem esse equilíbrio aí. Não é fácil mesmo, não. Eu pegar um exemplo típico, o sorriso de Mona Lisa. O que o sorriso de Mona Lisa expressa? 1 milhão de coisas que já virou até estudo e tal. Então você tem que falar que ela está. Você tem que falar do sorriso, da posição da boca dela. Você não tem como falar se ela está triste, se ela está alegre, se ela está contemplativa, nada disso. Numa obra de arte, inclusive a obra de arte, né, no contexto, não no contexto didático, mas no contexto ali de uma galeria de arte, no contexto cultural, é muito difícil, né, você tá oferecendo, é ruim até, né, Felipe, a gente oferecer essas impressões. Ali é um momento de contemplação, ali é um momento, né, de você tirar suas conclusões a partir da audiodescrição. Até por isso existe essa possibilidade, né, dentro dos museus, das galerias de arte, eles oferecem a audiodescrição resumida, né, para quem quer ali passar a coisa, e a audiodescrição completa, ampla, contemplativa, né, cada um adota uma nomenclatura. Porque é isso, né? Às vezes a gente está ali na galeria, nem sempre a gente tem tempo de analisar com tanta, né, detalhismo, essas coisas, cada uma das obras. Mas às vezes você quer ver uma obra ali nos mínimos detalhes, então você tem que dar todas as características possíveis para a pessoa concluir que o sorriso da Mona Lisa é de deboche. Então, e se a gente parar para pensar, todo texto de audiodescrição é repleto de inferências. Você está com uma imagem, você vê uma cadeira naquela imagem, você diz que aquilo é uma cadeira, é uma inferência. Você vê uma bola, você diz que é uma bola, isso é uma inferência. Só que são inferências benéficas, vamos dizer assim. A inferência maléfica é quando você tira o direito da outra pessoa construir o seu raciocínio. Né? Você já quer dar aquela informação mastigada, vamos dizer assim, para que a pessoa nem tenha o direito de chegar àquela conclusão. E pode acontecer do usuário não chegar à conclusão também. E está tudo bem, está tudo certo. Às vezes a gente fica um pouco ansioso. A gente criou o texto que dá muito trabalho, a gente sabe que dá trabalho elaborar um texto de audiodescrição, e a gente quer muito que o usuário leia aquele texto e compreenda tudo. Mas às vezes ele não compreende, e está tudo bem, porque depende de diversos fatores, né, da realidade dessa pessoa, da vivência, da experiência com a audiodescrição, com a família, com os estudos, enfim, uma variedade de coisas. Então a gente tem que ficar mais tranquilo em relação a isso. A gente tem que tomar cuidado com essas inferências que atropelam o usuário, vamos dizer assim, né? Que não dão nem o direito do usuário parar para refletir. E aí, pegando esse gancho, né, do exemplo da Mona Lisa, eu vou até colocar um outro ponto que a gente está aqui no nosso roteiro, que é a importância de você especificar o tipo de imagem que você está audiodescrevendo. Né? Hoje em dia, com a popularização da internet, os memes, quantos memes a gente já viu de Mona Lisa, né? GIF animado e Mônica de Mona Lisa, enfim. Se você não especifica, né, que se trata de um meme da Mona Lisa antes de começar a audiodescrever e começar a falar da Mona Lisa propriamente dito, você acaba confundindo quem está recebendo, né? Porque ao passo quando você fala que já se trata de um meme, você sabe que vai haver uma interferência naquela imagem original da Mona Lisa. Então, é muito importante sempre, quando for começar, principalmente ali imagens estáticas, né, Felipe? Identificar o tipo de imagem. É um meme, é um card, é uma fotografia, é uma ilustração, é um charge? De quem que é? De uma forma geral, né? Fala ali de uma forma geral do que se trata. E aí você vai audiodescrevendo os elementos com mais detalhe na sequência, né, Felipe? Por incrível que pareça, a gente quase não usa a palavra imagem em audiodescrição.
A gente trabalha o tempo todo traduzindo informações imagéticas e verbais, mas a palavra imagem mesmo dificilmente entra no roteiro de audiodescrição, porque imagem é um termo muito genérico. Isso. Então, quando você fala imagem, não significa nada, infelizmente. A pessoa começa lá, imagem vertical, sei lá do quê. Isso não tem significado algum. Então, você tem que especificar. No caso da tirinha, que são imagens e sequência, eu não menciono primeira imagem, segunda imagem, terceira imagem? Bom, o primeiro quadro, né, no caso. Ok, quadro. Quadrinhos, tá anotado, né? Felipe. Tirinha, histórias em quadrinhos, né? Isso. Muito obrigada, gente. Muito obrigada, viu? Tem um outro ponto aqui que gente, alguém tem mais alguma dúvida, alguma consideração a fazer? Estou seguindo aqui, aproveitando os pontos do roteiro. Que a Mariana, novamente, ela pediu desculpa por não estar, ela vai estar nas próximas com a gente, mas ela preparou com muito carinho em cima das dúvidas, né, que foram surgindo. Ela preparou esse roteiro aqui pra gente. Então tem um ponto aqui que é a questão das imagens em preto e branco, né, de você definir o claro e o escuro. Conta aí pra gente, Felipe, como é que foi, o que você identificou? É que quando a gente trabalha com imagem preto e branco, as pessoas têm uma noção de que não necessita citar as cores. E se a gente parar para pensar ali, nós temos as cores, temos o preto, temos o branco, temos o cinza, né? E só que eu sei que em muitos momentos na imagem preto e branco a gente não consegue definir se é preto ou se é branco. A gente sabe que é claro ou sabe que é escuro. Então, a gente coloca esse tipo de informação também, né? A pessoa está com uma camisa clara e uma calça escura. Então, quando a gente foge, né, da imagem colorida, a gente também cita as cores, não só o preto e branco, sépia, se tiver com algum filtro, né, alguma coisa assim. Então, não é só no colorido que a gente cita as cores, não. Tá? A gente pode falar de escala, né, de cinza, escala de azul, essas coisas, e falar das tonalidades, azul claro, azul escuro. Isso já dá uma vividez, né, Felipe? Lembrando que a audiodescrição, além de ser um recurso de acessibilidade comunicacional, né, porque ela comunica, ela é informacional, ou seja, informa também. Então, a pessoa, por exemplo, uma pessoa com deficiência visual que nunca teve contato com uma imagem preto e branco, ela vai entender que nessa imagem tem essas nuances de claro, escuro, tem esse meio termo. Isso é bem importante também, tá? Ensinar sobre cores também, né? Porque tem a pessoa que tem ali já um repertório visual, tem gente que nunca teve o contato, mas que tem uma cultura visual de trazer ali a partir da sua vivência, já inferir alguns significados para cada tipo de cor, e tem gente que não tem essa vivência, né? Que é novidade, entender que existe cor quente, cor fria, né? Existe simbolismos para cada uso dessa cor, né? Um outro ponto que ela colocou aqui foi a questão de quantidades, né? Ser mais específica em relação a quantidades. Conta aí mais um pouquinho. Às vezes a gente vê uma imagem assim que tem pessoas na imagem, né? E aí, às vezes aparece roteiro assim, só citando pessoas. É interessante dizer a quantidade, mas aí vocês vão me perguntar, mas eu não consigo nem contar quantas pessoas tem. Aí você usa termos como várias pessoas, inúmeras pessoas, milhares de pessoas, para a gente ter essa noção da quantidade de pessoas. Quando é um número reduzido, você diz 3 pessoas, 4 pessoas. Isso aqui eu estou falando de pessoa, mas pode ser qualquer elemento, qualquer objeto. Né? Tem 3 carros, tem 4 carros estacionados, ou tem uma fileira de carros, enfim, para a gente ter essa noção do todo. Então, essa questão da quantidade é importante também. Então, por exemplo, a gente está descrevendo um card de divulgação. Geralmente tem lá o apoio, né, os realizadores, aquele monte de logotipo. Né? A gente cita antes de descrever cada logotipo, se for descrever, a gente cita 8 patrocinadores, 7 realizadores, enfim, para a gente ter essa noção antes de detalhar. Isso é o geral. Lembra da história do geral para o específico?
Então, a gente, por exemplo, fotografia com 10 pessoas abraçadas, lado a lado, vamos supor. Então, já deu o panorama geral, já sei que tem 10 pessoas na fotografia. A partir da próxima frase, eu vou começar a descrever uma por uma. Né? Como são 10 pessoas, são muitas pessoas, a gente não vai detalhar cada pessoa. A gente vai escolher algumas características mais relevantes e vai pincelar em cada pessoa. Mas quando você fala 10 pessoas, a gente já tem uma noção. Que é diferente se você falasse 2 pessoas. Tá? Então, fica atento a isso. A Ana levantou a mão, pode falar, Ana. É que aqui no fundo, boa noite. Boa noite. É que no fundo tá um barulho, não sei se vai atrapalhar, e eu também tenho um pouco de vergonha. Tá tranquila. Essas duas questões que a Luciana levantou foi justamente as minhas questões, que eu não saberia descrever o preto e a tonalidade, aí você foi específico, Felipe, na sua consultoria. E também eu não descrevi ali, mas eu fiquei com muita dúvida em se a fotografia era na cor cinza ou preto ou branco. Aí eu fui no Instagram, né, das Chaves Acessíveis, e a mesma tonalidade da minha fotografia estava com uma descrição de preto e branco, embora o meu conceito fosse cinza. Aí eu falei, eu vou seguir o Instagram e botar preto e branco. Mas eu fiquei muito confusa com relação a isso. Não sei se a Luciana também vai poder também me dar esse aporte, esse suporte, na verdade. Eu acho que a Luciana é mais indicada para responder isso. Mas o preto e branco, ele tem escala de cinza, né, Luciana? Isso, tecnicamente, aí é uma questão até da nomenclatura técnica do preto e branco, né? Trazendo lá da fotografia analógica, né? Quando a gente ainda não tinha ali a questão do digital, o processo de produção de uma imagem, ela trabalha com cores primárias, né? No caso da fotografia colorida, para uma imagem digital, por exemplo, nem precisa ser no analógico não, no digital, você trabalha com as cores RGB, né? Que é o verde, vermelho e azul. Vermelho e azul, green, RGB. Red, isso compõe a fotografia colorida, né? A mistura do RGB, que é a mistura de luzes das cores em luz, ela vai fazer todo o espectro de cores que a gente conhece, a mistura dessas cores. Então, por isso que a gente fala que a fotografia é colorida. Quando a gente fala que a fotografia é em preto e branco, ela não necessariamente é só preta e só branca. Ela é o resultado do uso do claro e do escuro do preto e branco, né? Você não tem nenhum ponto de luz RGB para poder produzir essa imagem. Então, é o nome técnico, ele é preto e branco, mas não quer dizer que só tenha preto ou branco nessa imagem. Ela existe uma escala de cinza. Só que você não fala fotografia em escala de cinza. Você fala, tecnicamente, fotografia em preto e branco, entendeu? Mas lá dentro, os elementos dessa fotografia preto e branco, uma pele, ela não é totalmente branca. Quer dizer, pode até ser, né? Se você usar lá algum filtro, alguma coisa assim. Mas você vai ter nuances de claro e escuro que podem ser muito ricas, né, na hora de você fazer essa audiodescrição. Você vai tornar essa imagem mais vívida, né, quando você estiver audiodescrevendo os elementos claros e escuros. Mas o preto e branco, ele é o nome técnico da fotografia, tá? Acho que ficou claro. E nem é o nome branco e preto, né? É PIB, né? Acho que é por causa da música do Chico Buarque, às vezes a gente fala branco e preto. Né? Então a música do Chico Buarque é retrato em branco e preto. Mas, na verdade, é preto e branco, né? O nome técnico. E é importante a gente falar, pessoal, sobre essa questão do claro e escuro, que isso acontece também em fotografia colorida. Por exemplo, você tem uma imagem lá de uma parede que está ao fundo, então você não consegue definir a cor daquela parede por inúmeros motivos. Às vezes a imagem está borrada, às vezes a fotografia é foto de uma fotografia que estava amassada, meio rasgada, envelhecida. Enfim, tem vários motivos que podem fazer com que você não compreenda exatamente qual é aquela cor. Aí você lança a mão do claro e do escuro. Lembrando que quando a fotografia é colorida, a gente tem que priorizar citar o nome correto da cor.
Se você está vendo que é vermelho, você vai citar que é vermelho. Você está vendo que é amarelo claro, você vai citar que é amarelo claro. Você não vai colocar somente claro. Você está vendo a cor e está entendendo qual é a cor, você sempre prioriza. Aí, se caso você não conseguir, aí sim você coloca claro ou escuro, tá? Muito obrigada, Luciana, Felipe, muito obrigada mesmo. Foi Que isso, esclarecedor essa situação. imagina. O Wellison E levantou a mão. outra pergunta, Ah, tá. seria, porque eu fui meio ansiosa na minha dúvida, eu não sei se eu fui mal educada, toda vez que, quando tem essa reunião, eu tenho que me auto-áudio descrever. Felipe, bom como pra que você você treinar. vê isso? É bom para É você de treinar. bom tom também, né, Felipe? Para criar esse hábito, né? Aí eu falei assim, gente, como eu fui mal educada, que falta de educação. Estou ansiosa para fazer as perguntas. E tenho um pouco de vergonha, né? Mas eu vou tentar, na minha cabeça mesmo, sem Você treino, está com a câmera aberta ou você está com a câmera fechada? Eu abri a câmera agora. Tá bom. Tá bom. Mulher de 33 anos, Aí não. Você está se auto-descrevendo. Você tá, Então, Isso, você tá com a câmera aberta. eu posso mesmo, é verdade. Eu já até esqueci disso. Eu sou a Ana. Muito. Eu tenho 33 anos, 1,60 m, tenho 65, eu acho, né? Peso. Sou negra, né? Morena. Sobrancelha, olhos. É negra, né? Isso, negra, isso. A gente não utiliza mais o morena como etnia. A gente utiliza o morena como cor de pele. Tá? Porque o moreno, se você usar o morena como etnia, pode sugerir racismo. E você está querendo disfarçar, né, que a pessoa é preta, alguma coisa assim. Antigamente isso era muito usado, né? A pessoa não queria dizer que a outra era negra ou preta, falava aquela pessoa morena. Então a gente não usa o morena mais como etnia, a gente usa como cor de pele. Você pode falar que você é branca de pele morena, ou você pode falar que você é preta de pele clara. Isso você pode fazer, tá bom? Tá bom. Então, sobrancelha, olhos castanhos escuros, uso óculos de grau e estou usando um vestido rosa. Acho que foi. De onde você está? Eu tô eu tô na sala da minha casa, sentada no sofá. Ao fundo tem uma parede bege e uma parte de um quadro. Ótimo, isso aí. Perfeito. Obrigado. Obrigado, Felipe. Muito obrigada. Licença. O Wellison levantou a mão. Oi. Microfone. Não sei se ele ainda tá aí. Não sei. Bom. Isso foi sem querer. Ou então ele não tá, pode estar com algum problema técnico. Um outro ponto que foi colocado aqui, Felipe, e a gente já até falou, foi a questão das informações textuais, né? Você estava falando do livro, do card, mas eu lembrei de uma outra situação, que é a questão de traduzir. Eu não sei se isso aconteceu aí nas atividades, mas às vezes você tem uma imagem com um texto em inglês, às vezes um texto que já é o inglês do conhecimento comum, né? Stop. E a pessoa pega e traduz, né? Vai lá na imagem e fala, é uma placa de pare, mas ela tá escrita em inglês. E isso vai fazer uma diferença, às vezes, até para poder mostrar que não é um ambiente nacional, não é um ambiente, né? Você não está no Brasil, quando você está na foto, a placa de sinalização do local está escrito stop. Então, é muito importante, né, a gente estar dando a informação textual como ela está aparecendo, né? E muitas das vezes, assim, placas, né, cartazes informativos,
a informação textual ela é tão importante quanto os elementos visuais que estão ali, né? Às vezes a pessoa acha que a imagem é só né, os elementos visuais e o texto não faz parte dessa imagem, né, Felipe? Quando você vai descrever o texto, a informação textual, você vai dizer a posição desse texto na parte superior central. Essa é a posição do texto. Você vai dizer a cor desse texto, né? Em vermelho, em preto, em amarelo, diz a cor. E não precisa, pessoal, colocar letras em letras brancas, não precisa, é em branco. Quando você diz em branco e transcreve o texto, a gente já sabe que aquele texto ele está com letras brancas. E outro motivo da gente não usar essas letras, porque não são só letras, tem a pontuação também. Então, teria que ser caracteres, né? Mas não tem necessidade. Basta colocar em branco, na parte superior central e em branco, o título, por exemplo. Você não precisa dizer, na parte superior central está escrito o título. Não precisa. Tá? Esse escrito também não tem necessidade. Se você está citando, se você está transcrevendo, a gente já sabe que está escrito, está subentendido isso, tá? E para fechar, tem ainda, a gente já tinha falado no encontro anterior, mas se está repetindo aqui, pode ser que ainda esteja ocorrendo um errozinho sobre a questão do verbo vestir, né, Felipe? Porque o veste, ele sugere uma ação. A gente às vezes fala no nosso dia a dia esse veste, né? Mas vamos deixar o veste para utilizar realmente quando essa ação estiver acontecendo. Felipe veste uma camisa, ou seja, na imagem eu estou colocando uma camisa. Aí a gente usa esse veste. Fora isso, a gente põe usa, está com, pode até estar vestido com, só que esse vestido com é o mais longo, né? Traja é melhor do que esse veste. Ou esse veste também pode ser utilizado como termo técnico, né? Gisele Bündchen veste fulano de tal. Aí fala o nome da grife. Aí entra como termo técnico, tá? Mas fora isso, vamos evitar de usar esse veste. Deixar para usar realmente quando tiver a ação. O Ellison voltou, quer falar? Né? Ele habilitou o microfone, eu acho que está com algum problema técnico. Será que é o fone? Ó, desabilitou o microfone. Se tiver de fone, conta sem fone. Tá fazendo um ruídozinho, né? Não, acho que o ruído é aqui mesmo. É no seu? Ó, Para escrever? ele Pode escrever também. Ele desabilitou. Agora está habilitado o microfone dele, mas a gente não está ouvindo. Eu estou ouvindo um ruído, não sei se é o seu ou se é o dele. É porque aqui eu tô com a janela aberta, está um trânsito. Não é ruído, não. É ruído assim, tecnológico, não é ruído externo. O Renato levantou a mão enquanto isso. Tenta escrever, o Ellison. Você pode digitar aí no chat também. Isso, aí eu leio aqui. Não está com problema aí, né? Deixa o Renato falar, então. Não, que vocês comentaram sobre o verbo vestir. Aquele meu amigo que eu comentei que tem feito as audiodescrições nas imagens das divulgações dele, eu percebi que ele usava bastante esse verbo vestir. Aí eu até fui comentar com ele. Aí eu falei com ele, não sou consultor, não é o meu papel aqui. Mas lá no curso comentaram sobre isso, aprendi sobre isso, então aí eu dei essa dica para ele também. Achei Ele se convenceu? Quando eu falei, ele falou, tá, próxima vez que eu tiver que usar isso, eu já não vou usar se eu tiver que fazer uma audiodescrição, eu já não vou usar o verbal. Então, isso aí é um outro exemplo, Renato, que você vai ver por aí, roteiros assim, que se veste. Você vai ver. Até veste vestido, você vai ver. Então, a cacofonia, né? São as escolhas tradutórias, né, que a gente sempre fala. Então, a gente sugere, né, igual você fez com o seu amigo. Você deu uma sugestão para ele. Agora, se ele vai acatar essa sugestão, ele vai
está mais nas suas mãos, né? Mas a gente percebe que está no caminho certo quando a gente já plantou essa sementinha da audiodescrição, onde a gente tem esse olhar crítico do roteiro do outro, não tem jeito, segura a língua, mas a gente fica, não tem jeito. E quando a gente começa a consumir, né, os produtos audiovisuais principalmente, a gente já fica com aquela coisa, como que seria a audiodescrição disso aqui? Aí começa a procurar, né? É bem assim. É outro olhar mesmo, né? E o Renato acabou exercendo um papel que eu não sei se ele teve consciência, que é o papel do revisor. Nós temos o papel de revisor na audiodescrição. Nós temos o roteirista, temos o consultor, temos o narrador e temos o revisor. Quem é o revisor? É o audiodescritor roteirista que pega um texto, um roteiro e revisa esse roteiro e sugere algumas alterações. É um roteiro que já estaria pronto e esse revisor ele sugere alterações. Né? Então, por exemplo, às vezes num filme, teve um filme que eu assisti que foi do Frozen, o desenho Frozen, com audiodescrição, acho que estava no sul, em Blumenau. E aí eram não sei quantos patinhos que passavam, não, eram pintinhos e ela falou patinhos, ou era patinhos ela falou pintinho. Então isso aí seria papel do revisor. O revisor, algumas pessoas até comentaram, né, depois ao final do filme, aquilo lá não era pintinho, aquilo era patinho. Só que tem situações que não vai fazer muita diferença se você chamar de patinho ou se chamar de pintinho. Você vai conseguir compreender a história, você vai conseguir ter acesso àquela obra da mesma maneira. Mas o revisor, o papel do revisor é justamente esse, dar essa lapidada no texto. Infelizmente, nem sempre a gente tem essa possibilidade. A gente chegou aqui às 8 horas, vamos seguir, né, o nosso cronograma. O Ellison, se você quiser, você leva sua dúvida, sua sugestão para o fórum. Isso. Que ao longo da semana a Mariana responde, o Felipe responde, tá bom? E eu gravei, e a gente vai disponibilizar até sexta-feira, a gente coloca essa gravação lá na sala de aula, comentem com seus colegas. E no mais, gente, agradeço a participação de todos, agradeço, Felipe, pela parceria de sempre e desejo uma boa noite para todos. Boa noite aí, pessoal. Tchau. Boa noite, obrigada. Boa noite, boa noite. Tchau. Boa noite.